Na igreja onde congrego, a de Belém, de Washington, D.C., nos primeiros dias de janeiro, os primeiros 12 dias, é feito as primícias. 12 dias de palavras, jejum e oração em prol de cada mês do ano. E o meu pastor me convidou para estar falando em um desses dias com o tema a importância de ter um objetivo. E eu resolvi trazer para vocês aqui essa palavra que eu não filmei, lá a palavra falando para a igreja, e eu resolvi falar aqui para vocês. E qual é a importância de ter um objetivo? A primeira coisa que nós devemos fazer é definir objetivos. Objetivos seria propósito, um alvo a ser alcançado. E para que seja alcançado esse objetivo, nós devemos a maneira mais correta, mais sábia de se fazer é definir pequenas metas. Que através dessas metas nós podemos ver pequenos resultados e nos alegrarmos com isso, corrigir aquilo que talvez não esteja dando certo. Quero ler aqui 2 versículos, Provérbios 16:3. Consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então, nada feito com pressa vai ter um bom resultado. No mundo secular, nós vemos, as pessoas dizem que o melhor a se fazer, além de ter uma meta, é escrevê-la. E o melhor ainda de que se apenas escrever essas metas é contar para alguém que vá te incentivar, que vá estar com você ali. E porque às vezes nós fazemos um compromisso com uma pessoa e chega o dia, você está desanimado, está cansado, e aí você diz, nossa, eu só vou naquele compromisso porque eu falei com um amigo ou fiz um compromisso. E você acaba indo pelo compromisso que fez. E quando falamos dos nossos objetivos a alguém, nós nos comprometemos também, além de nós mesmos, comprometemos com o outro. Então, seria um incentivo maior. Existe um estudo da Universidade Domênica que quando você compartilha um objetivo com alguém sério, que vai te incentivar, que vai, às vezes, até te orientar melhor, ou às vezes até só te lembrar daquilo todos os dias, você tem a chance de 80% de dar certo. Então, aquela cultura popular de que não devemos compartilhar com ninguém, que traz inveja, que traz olho grande, não. Hoje isso já foi jogado por terra. Claro, as pessoas certas, né, que estão ali com você, batalhando com você, torcendo por você. Os estudiosos, quando se fala em objetivos, eles dizem que tem que ser visual, específico e detalhado. Visual, façam um mural do seu objetivo. Se é uma casa nova, coloca fotos, modelo da casa que você quer. Se é uma viagem, coloca fotos do lugar. Faça uma lista, defina início e fim para esse objetivo. E acima de tudo, se divirta no processo para alcançá-lo. Tem um verso do Salmo 139 que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda nenhuma delas havia. O que eu gostaria de enfatizar para você, que antes de você definir os seus objetivos, gostaria que você tivesse em mente que você é plano e projeto de um objetivo maior. Você é feito por um projetista, Deus. E você tem uma garantia de dar certo. Antes mesmo que você fosse formado, você já existia como projeto de Deus. Ele deu seu filho. É um projetista tão sério e ele acredita tanto nisso, em você. Ele acredita neste projeto
que ele fez, que ele deu o filho dele como garantia desse projeto. Então, qualquer alvo que você tiver, qualquer propósito que você tiver, ele será apenas uma extensão do maior projeto que Deus tem para nós aqui neste mundo. E nós temos alguns princípios para que esses objetivos sejam definidos. Antes de eu falar sobre os princípios bíblicos para observarmos quando formos definir o objetivo, gostaria de falar sobre o que o objetivo nos faz ter atitude e nos faz também ter postura. Nos faz ter atitude. Quero mencionar a história da mulher do fluxo de sangue, que está em Lucas 38. Nós conhecemos a história daquela mulher que sofreu por 12 anos com uma doença. Ela gastou tudo o que tinha, mas ela, quando ouviu falar de Jesus, ela colocou em seu coração um objetivo de alcançá-lo, pois o principal objetivo dela era ser curada e continuava ali a obter a cura, mas agora ela colocava aquilo em Jesus, porque ela já ouvira falar o que Jesus havia feito. Então ela tinha um objetivo de alcançar a atenção de Jesus. Quando o Senhor Jesus estava indo para casa para atender a um chamado do sumo sacerdote Jairo, e tinha uma grande multidão que o acompanhava, e ela não temeu. Ela teve uma atitude que a encorajou a, não importando o que as pessoas diziam, pois ela era marginalizada, as pessoas a chamavam de imunda, e naquela grande multidão ali, ela tentando alcançar a Jesus, com certeza as pessoas a empurravam, a chamavam de imunda, que não poderia chegar perto de Jesus, e às vezes até empurrando, e ela próxima até a cair no chão, ela toca a orla da roupa de Jesus, e ali o Senhor fala que de mim saiu virtude, alguém me tocou. Mas a multidão ali oprimia, né? Apertava. E ele, ainda assim, falou, não, alguém tocou-me diferente. Era aquela mulher que teve coragem e atingiu ali o seu grande objetivo. Pois o Senhor a viu, o Senhor reconheceu que ela havia tocado com verdadeiro coração de alguém que precisava daquela resposta. E ela saiu dali curada pelo Senhor Jesus. Também os nossos objetivos nos faz ter constância. Eu recentemente participei de uma maratona no Havaí, e dentre tantas coisas, pessoas diferentes que vi ali, duas histórias me chamaram a atenção. Uma foi de dois senhores, e ele faltava uma perna, tinha uma perna mecânica, então ele não corria. Ele apenas andava assim em passos largos, e outro era um senhor também, e ele não corria também, mas mantinha sempre um ritmo. E eu às vezes corria e cansava e andava, enquanto isso eles me passavam. E quando eu corria de novo, eu passava deles, mas eles sempre me alcançavam, porque eles mantinham uma constância. Sempre que eu passava perto deles, eles mantinham ali um ritmo só. E assim, eles passaram na minha frente e terminaram a maratona, ainda primeiro que eu. Então, a constância é muito importante para alcançarmos o nosso objetivo. E alguns dos princípios que eu quero mencionar também, alguns princípios bíblicos que nós devemos ter, estar debaixo da vontade de Deus. Mateus 6:33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe acrescentadas. Então nós devemos estar buscando a vontade de Deus, querendo saber se esse nosso alvo faz parte daquilo que o Senhor tem para nós. Nós devemos também passar pelo crivo dos valores cristãos. Nós temos que estar atentos se o que estamos planejando, se o que estamos com o propósito de fazer, se não está ofendendo aquilo que o Senhor propôs para nós
como valores cristãos. E um outro princípio também, estar submisso e obediente à vontade de Deus. Duas histórias agora bíblicas que quero contar. A primeira é de Sansão. Sansão, ele tinha, antes dele nascer, o anjo do Senhor apareceu aos seus pais e disse que daria um filho a eles, e ele seria nazireu. Ali foi definido o que Sansão havia de fazer. Então Sansão, ele cresceu, foi preparado com um alvo, com um objetivo, libertar ali os filisteus. Ele foi juiz em Israel. E ele foi nazireu, separado para Deus. Mas, no entanto, ele se distraiu. Ele esteve afastado do objetivo, que era fazer ali, libertar o povo de Israel dos filisteus, como eu disse. Ele se envolveu com uma mulher filisteia. E depois ele se envolveu com Dalila, que o fez perder ali a presença do Espírito Santo na vida dele, que era o que ele tinha como um propulsor da força que ele possuía. E ele sabia, ele tinha todas essas características que eu abordei. Ele tinha um alvo, e ele sabia qual era o alvo. Ele tinha também bagagem, porque o Espírito Santo estava com ele, para cumprir aquele alvo. Então, porque às vezes nós temos algo para fazer e pensamos, mas é porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Sansão, ele sabia. Ou então nós sabemos o que fazer, mas aí falamos, mas eu não tenho condições, eu não tenho preparo. Também isso não é motivo, pois Sansão, ele foi preparado para isso, mas ele não tinha uma coisa, que era a conexão com Deus. Ele se deixou distrair. Ele não estava debaixo da vontade de Deus, estava se envolvendo e usando aquilo que foi preparado durante a sua vida para satisfazer seus próprios desejos. E ele cumpriu o seu propósito, mas dando a própria vida. Que ali vemos no livro de Juízes, que ele matou os filisteus com a sua morte, mais filisteus do que em vida. Também vemos a história de Neemias, um judeu levado a uma pátria que não era sua. Ali ele era copeiro do rei e era um homem de confiança do rei. E quando ele quis, Deus deu a estratégia para ele chamar a atenção do rei. Quando ele quis ali chamar a atenção do rei, ele ficou triste, pois ele não podia abordar o rei, nem mesmo as esposas do rei poderiam chegar nele e para conversar, para falar, pedir algo. Então ele ficou triste e o rei percebeu e perguntou o que ele precisava. O que isso quer dizer? Que ele sempre trabalhava com dedicação, com alegria, mesmo estando ali numa terra, trabalhando para um povo que não era o seu. Ele fazia com dedicação, fazia com alegria. E quando o rei o viu ali triste, o rei abordou e perguntou o que ele precisava. Foi quando ele apresentou ao rei o seu objetivo, o seu propósito, pois ele soube que o povo de Israel estava padecendo, os seus muros estavam danificados e eles sofriam ataques. Então, ele aproveitou ali aquela oportunidade que Deus o orientou a fazer e contou ao rei o que estava acontecendo. E ele teve uma estratégia, ele teve metas e para alcançar o objetivo, que era ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Ele pediu proteção, ele pediu material para que fosse construído. E em 52 dias ele reconstruiu os muros de Jerusalém. E teve vários imprevistos, pois as pessoas que estavam ali não queriam que isso acontecesse. Mas ele, estrategicamente, dada por Deus, ele alcançou aquele objetivo. Então, Neemias, ele sabia o alvo e ele tinha a conexão com Deus para alcançar o seu propósito. Que nós possamos aprender com ele as lições que precisamos para também seguir neste caminho e aprendermos com Sansão para não fazermos o que ele fez e usarmos aquilo que Deus já nos entregou, já nos proporcionou para apenas nossos prazeres, mas para alcançar aquilo que foi designado pelo Senhor Deus.
Um outro princípio bíblico é nós estarmos em comunhão com Deus. Isso vai nos fazer ouvir a voz do Espírito Santo, nos conduzindo no caminho que devemos seguir. Às vezes Deus nos dá um propósito e nós não seremos nós que colheremos os frutos, veremos os resultados. Nós vemos em Davi, quando ele quis construir um templo para o Senhor. Deus não permitiu, disse que seria seu filho a fazer isso, mas deu uma ordem para ele reunir todos os materiais necessários para aquela construção, e ele o fez. Ele não viu o templo pronto, mas sabia que seria feito, pois ele tinha uma comunhão com Deus, e Deus disse que seria o seu filho. Então nós podemos trabalhar confiantes no Senhor. Talvez não veremos aquilo que estamos trabalhando hoje, mas estamos fazendo isso para a nossa descendência, que dará continuidade no nosso trabalho. Vemos também que ter um objetivo nos faz ter tomada de decisões. Temos que tomar decisões de deixar coisas para trás, de pessoas, às vezes não porque a pessoa seja má, mas porque ela já não está mais cabendo naquele seu novo caminho que você está trilhando agora. Vemos Abraão, quando ele levou Ló consigo, e no meio do caminho, Deus deixou de falar com Abraão. Deus só falou com ele novamente quando ele se apartou de Ló. Então, nós devemos tomar decisões de deixar tudo aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus. Nós devemos deixar para trás. E recapitulando tudo o que falamos até agora sobre a importância de termos um objetivo, um propósito, um alvo a ser alcançado. Esse objetivo ele tem que ser visual, tem que ser detalhado, ele tem que ser definido e tem principalmente que passar pelos princípios bíblicos. Nós temos que, ele tem que estar dentro dos valores cristãos, tem que estar debaixo da vontade de Deus, nós temos que estar sempre em comunhão com Deus para sabermos se estamos no caminho correto. Devemos também ter pequenas metas para que esse objetivo não fique tão cansativo e tão longo de ser alcançado, pois pequenas metas, elas são mais fáceis de alcançar. Algo também que eu quero deixar é que não devemos estar apenas focado no alvo final, mas que possamos estar vivendo no caminho, vivendo cada processo para alcance desse objetivo com alegria, com comunhão, estando debaixo dos princípios que Deus nos deu, debaixo da sua vontade. E assim nós vamos desfrutar de passo a passo desse caminho, dessa jornada. Então tudo que você fazer, qualquer propósito, alvo que você tiver, esteja sempre atento a esse passo a passo. Sempre ter o seu objetivo visual, detalhado, definido, em comunhão com Deus, debaixo da vontade de Deus. Você será muito bem sucedido. Que Deus o abençoe. Que Deus esteja sempre abrindo seus olhos para que você possa também aproveitar este caminho até o alvo final. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.